mais uma vez, né, inicialmente eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite e falar sobre esse tema de bastante relevância nesse momento, né, porque é muito complicado a gente ver o processo de uma recaída de um dependente químico justamente por não saber ter habilidades sociais para lidar nas datas mais festivas, né? Então, o nosso papel aqui é falar um pouco sobre esse conteúdo, trazer informação, criar informação útil, e eu acho que é muito necessário a gente criar essa situação. E eu te agradeço mais uma vez, né, por esse convite, e gostaria que você inicialmente se apresentasse aí para a gente falar um pouco sobre esse conteúdo que a gente vai desenvolver aqui no longo dessa 1 horinha que a gente vai ficar aqui no ar, falando sobre ele. Bom, eu sou Péricles Zimmermann, né? Sou escritor, sou idealizador da epistemologia e eu tenho alguns livros publicados sobre o tema, né? A ideia da epistemologia é a gente estudar como que as pessoas estão em abstinência, né? Então a gente não se preocupa com a adicção, a gente se preocupa com a abstinência. Então é um conjunto de estudo das pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos de abstinência, né? Como que elas pensam, sentem e agem, como que elas mantêm a abstinência. Então, em vez de explicar para as pessoas como elas devem sair da adicção, a gente explica para as pessoas como elas devem se manter na abstinência. Só isso, né? Então, a gente estuda os casos e tenta compreender como eles pensam, sentem e agem, todo esse sistema, que é um sistema ideológico, né? E todos os caminhos que existem. Existem muitos tipos de abstinência, muitos tipos de abstêmios, e a gente tenta entender todos eles para poder apresentar as opções. A pessoa segue depois o que ela quiser, né? Cada um é livre para o caminho que desejar. Essa que é a ideia básica da epistemologia, né? Só que foi muito bem aceito pelo mercado, né? Eu não imaginei que pudesse ser tão aceito. E hoje, no Natal de 2020, a gente está já com 80 mil seguidores lá no Facebook, né? A gente está chegando em 80 Nossa, um mil número seguidores. expressivo. Foi muito bem aceito, porque o pessoal realmente já está cansado de ouvir falar só da adicção, né? E dar visibilidade para as pessoas que conseguiram superar o problema foi um ponto muito importante, sabe? Essa que foi a grande ideia aí, a grande sacada da epistemologia, né? Eu não tinha ouvido falar nada sobre esse processo, a não ser na sua página, porque eu sou psicólogo clínico e eu tenho 10 anos de atuação na área de dependência química, e eu sempre escuto falar muito sobre como se manter sóbrio, como evitar a prevenção de recaída, como ter as prevenções de recaída, né, como trabalhar as questões, mas está sempre muito enraizado no conceito de abandono do uso de drogas, simplesmente mero pelo abandono. Né? Não se faz um estudo voltado, que é a questão da vanguarda do seu trabalho, que é pensar para além do processo só de parar. Né? Então, eu não tinha lido livros até conhecer o seu trabalho, conhecer os artigos que você escreve. Né? Eu tenho 10 anos de área de dependência química, trabalho com famílias, né, de dependentes químicos e também com dependentes químicos em recuperação. E no processo de alguns que ainda estão intoxicados tentando parar. Porém, eu nunca tinha ouvido falar sobre estudos na área de abstemia. Né? Então, quando eu conheci seu trabalho, eu achei seu trabalho bastante relevante para mim como psicólogo, né? E para as pessoas que atuam diretamente na área da dependência química. Eu estou no litoral do Paraná. Você está em que cidade aí? Eu estou na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Né? Eu atuo aqui, eu tenho consultório aqui em Divinópolis, né? E atendo esse público e trabalho também em comunidades terapêuticas. Né? Então... Você atende familiares Oi? também? Você atende os Atendo. familiares?
Atendo. Eu atendo familiares e atendo... Eu estava querendo agora, Péricles, daqui para frente, porque com essa mudança de estereótipo que essa pandemia trouxe para a gente, né, eu tenho pensado muito em desenvolver esses trabalhos com famílias, especificamente em grupos terapêuticos online, porque eu acho que é a grande inovação de 2020, né, porque até então alguns psicólogos faziam atendimento online de uma maneira muito espaçadas, e com a questão do advento pandemia, muitas pessoas, né, muitos psicólogos começaram a atender online e deram os seus contornos dos seus trabalhos na questão do advento da internet, né, que trouxe essa inovação. Né? Então, trabalho com pessoas aqui em Minas Gerais, né? Aqui tá uma chuva danada, pera, que você não acredita. E aí eu tô fechando a janela aqui porque começou a me molhar. Então, o que acontece? A inovação da internet trouxe todo mundo para o online, né? E principalmente as pessoas que tinham dificuldade de encontrar profissionais como eu, como você, que escrevem, estudam, trabalham e desenvolvem conteúdos para a área de dependência química e abstemia, né, que é o seu grande foco. E o importante disso tudo é a gente conseguir dar, o que eu vejo da abstemiologia, é dar visibilidade para o pessoal que conseguiu superar, né, a dependência química. Existem inúmeras formas de abstinência que são deixadas de lado, né, e que a gente, quando trabalha com prevenção de recaída, parece que a gente é sempre aquela mesma história, né, gatilho, fissura, recaída, gatilho, fissura, recaída. Né? Exatamente. Mas tem gatilho, fissura e abstinência, né? A pessoa não precisa recair, ela pode ficar em abstinência. Existem inúmeros caminhos de abstinência, né? Péricles, deixa eu te perguntar uma coisa, até porque eu acho que é importante. A gente está falando aqui, mas eu tenho certeza que algumas pessoas não conhecem ainda. Defina o conceito abstinência para as pessoas entenderem, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender, né, e fazem uma confusão muito com a crise de abstinência, que são coisas totalmente distintas. Crise de abstinência é uma coisa, abstinência é outra. Então, explica isso aí para nós, o que é um e o que é outro. A crise de abstinência, ou síndrome de abstinência, né, em inglês é withdrawal state, na verdade é estado de abstinência, né, que ele vem logo após a interrupção abrupta ali do consumo de drogas ou álcool, né. Essa é uma fase e tem uma série de patologias ali, de comorbidades biológicas e psicológicas que afetam esse momento. Mas a abstinência em si, ela é muito mais do que isso, né? O primeiro grande problema que eu tive quando eu fui estudar abstinência era essa ausência de conceito, porque existe uma diferença entre abstinência e sobriedade. Então, as pessoas, para diferenciar síndrome de abstinência e de sobriedade, elas usam abstinência como síndrome e sobriedade como algo diferente, né? Mas quando a gente estuda a sobriedade, principalmente no Sócrates, né, ele tem o Platão tem um discurso onde o Sócrates conversa com duas pessoas, né, o Carmes e o Critias, e ele conversa com eles sobre sobriedade e eles não sabem o que é. A conclusão do discurso é que eles não sabem o que é, mas eles pensam que é algo bom, seja lá o que for. Mas é uma aporia, né, que eles chamam. Eles não chegam a uma conclusão. E, inclusive, em algumas situações, eles entendem que é ruim, né, a sobriedade. E que a sobriedade não é ausência de algo, mas é usar algo. Então, você pode beber sobriamente, você pode consumir drogas sobriamente, e quando você está vestido sobriamente, a gente não sabe o que isso quer dizer. Porque se você está vestido sobriamente para a praia, você está de biquíni. Se você estiver sobriamente na igreja, você não vai estar de biquíni. Então, a sobriedade ela ganha muitas características, né? Então, ela tem essa característica de ser muito mutável, né? Agora, o interessante da sobriedade é que você pode usar drogas de maneira sóbria. É o caso do mero usuário, abusivo, ele já está exagerando. Mas o mero usuário, ele é um usuário
de maneira sóbria, né? Então, a sobriedade não é um termo muito correto, adequado, né? Mas se utiliza para não utilizar a expressão abstinência e fazer confusão com o síndrome de abstinência, né? Mas a abstinência, daí, quando a gente define como, quando, onde, porquê, quando você define todas essas características, você vê que é um instituto muito completo, né? A abstinência, você não precisa da sobriedade para estar em abstinência, né? E para sair das drogas também não, você só precisa interromper, né? O núcleo mínimo da abstinência é a interrupção do uso de drogas, né? Agora, existe interrupção, existe suspensão do uso, são coisas diferentes, né? A grande maioria só faz suspensão, né? Então, eles voltam a mudar depois, né? A interrupção que é diferente. Então, ficar abstinente e ficar sóbrio são coisas distintas. São muito distintas, né? Muito distintas. E a abstinência ainda existem modelos de abstinência. Então, a epistemologia ela se baseia em três situações, três pilares, né? É a pessoa, o processo e o resultado. A pessoa, a gente chama, o processo a que ela se submete, a gente chama de processo de abstinência, né? E o resultado obtido é a abstinência em si. Então, Péricles, eu não escutei a primeira. A primeira eu não escutei, deu uma picada no som. É a pessoa, né? O processo e o resultado. A pessoa é o abstêmio, o processo de abstinência, que é o meio da mudança, né? E o resultado em si, que é a abstinência. E esses três elementos... Então, existem inúmeros abstêmios, inúmeros processos de abstinência, inúmeras formas de abstinência, né? E isso, quando a gente estuda, é fantástico, né? A gente vê cada situação assim incrível, né? Incrível. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que é aquele o famoso exemplo dos filhos dos alcoólatras. Sempre sai, dos alcoolistas, né? Sempre sai um quadro, né? Que diz a percentagem, tantos por cento de filhos de alcoólatras se tornam alcoólatras, né? Então, quer dizer, eu já vi variar entre 30% e 70%. Depende da pesquisa, da amostra, do tempo, do lugar que foi feito, né? Mas varia entre 30% e 70%. Às vezes, 30% dos filhos são alcoolistas, às vezes, 70% dos filhos de alcoolistas se tornam alcoolistas. Então, olha só, vamos trabalhar aqui no exemplo com 50%. Então, vamos fazer uma média. Vamos supor que 50% se tornem alcoolistas. Então, quer dizer que tem 50% que não se torna. Então, esses 50% que não se tornam, eles não se tornam alcoolistas nem dependentes. Por que não? Aí, quando você entrevista, quando você conversa com eles, você descobre que eles são abstêmios, a grande maioria, por trauma. Eles não querem nem ouvir falar de drogas ou álcool, porque eles passaram tanto trauma com o familiar que usava, que eles não bebem nem consomem de jeito nenhum. Entendeu? Então, eles são abstêmios por trauma. E veja que interessante, esses abstêmios por trauma, que são filhos de alcoólatra ou alcoolista, normalmente, eles mantêm uma abstinência que vem do berço, que a gente chama de abstinência originária, né? Eles mantêm aquela abstinência. Então, veja, nós já temos abstinência originária, temos abstêmios por trauma, aí a gente tem vários tipos, trauma próprio, trauma de terceiros, e por aí vai. Só nesse dado, né? Então, a gente sempre estuda a outra parte da pesquisa, o resultado que eles chegaram em relação à dependência é uma coisa. A gente estuda o que sobrou, o que está fora do resultado. Se 30%, 40%, 60% dos filhos de alcoólatras são alcoólatras, quer dizer que tem uma percentagem enorme que não é, né? E algumas pesquisas, às vezes, chegam ao resultado absurdo de, se você for filho de alcoólatra, daí você tem muito mais chance de não consumir. Porque, dependendo do resultado, a pessoa tem mais chance de nunca consumir álcool ou droga do que se for filho de alcoólatra, entendeu? Depende da pesquisa, da onde foi feita, da amostra, tudo mais, né? Então, tem várias variáveis aí muito interessantes. Péricles, de onde nasceu o termo abstemiologia? De onde veio esse termo? Você sabe conceituar e explicar isso aí para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui? É um neologismo, né? Existe abstenciologia, existe abstinenciologia, e eu cunhei a abstemiologia, né? Porque, como eu disse, eu me baseio no abstêmio, no processo e no resultado. E o abstêmio, que é o meu foco, então é ele que é o foco do meu estudo. Então, eu fiz abstemiologia.
mas existe também a abstinenciologia, que são outras áreas, são mais amplas, né? Então, por exemplo, a evasão escolar é uma abstinência de estudos. Então, o número de Uhum. evasão escolar faz parte de um determinado nível de estudo, né? É o número de pessoas que não votam de uma eleição, né? A abstenção eleitoral faz parte de outros Uhum. estudos. Então, eu tive que descer esse funil para chegar no abstêmio e poder falar do consumo de drogas ou álcool especificamente, entendeu? Senão eu ia ficar muito amplo, né? Para falar de abstinência sexual, outras abstinências. Então, eu me foquei no Aham. abstemiologia. Eu desci um pouco o neologismo para chegar nesse termo, né? E a partir daí Uhum. que a coisa foi. Esse é um exemplo. Uhum. E Ô, a origem desse Péricles. termo, hoje, a origem do abstinenciologia e abstenciologia, eu recomendo daí pesquisa no Tertuliarium, né, da Conscienciologia. Lá tem matéria sobre isso, né? E abstemiologia daí é no meu estudo mesmo. Uhum. Ô, Péricles, então a abstemiologia é um estudo que delimita a questão da interrupção do uso de droga através desses três princípios que você cunhou aí: a pessoa, o processo e o resultado, né? Exatamente. E o que você percebe, porque é muito importante falar isso, né? Quando a gente vê, tem alguns termos dentro da questão da droga dependência que é muito interessante. Por exemplo, a pessoa ela tem um lapso, né? Ela tem um lapso quando ela tem uma recaída breve, né? Ela acontece um uso esporádico, ela interrompe o processo de abstinência total dela. E a pessoa que tem um certo estabilidade de abstemia, né? Ela tem um tempo na abstenção. O que você vê desses dois termos? O, os lapsos e a pessoa de abstinência, vamos chamar de abstinência plena, né? Tá. Temos aí vários conceitos, né? O lapso, eu entendo só que é um processo de recaída onde eles entendem que existe um efeito muito leve, né? Uhum. Então, um processo de recaída com efeito leve, eles chamam de lapso. Mas eu entendo que não existe um processo de recaída com efeito leve. Tá? O menor efeito de um processo de recaída é moderado. Então, eu atribuo efeito moderado, grave ou gravíssimo ao processo de recaída, né? Agora, tem gente que pensa na recaída nem como processo, mas como um fato em si. Então, até Hum. escritores renomados, eles não analisam a recaída como um processo, e sim como um fato. A pessoa estava andando e usou. Então, eles entendem que recaída é reintoxicação. Se você entende que recaída é só reintoxicação física, você entende isso, aí até dá para entender que às vezes pode existir um lapso, né? Mas se você pensar na recaída como um processo, uma sequência concatenada de atos, né? Que a pessoa não está andando na rua e resolve usar, e sim que ela já se preparou para isso. Se você consegue analisar a recaída dessa forma, aí você vai ver que pensar nisso como um lapso fica um pouco temerário, né? É um pouco Uhum. perigoso, né? Porque eu gosto do exemplo de um colega que estava num grupo, né? E veio até mim conversar e disse que tinha recaído no grupo anterior. Ele tinha saído do grupo e tinha recaído, né? Aí eu fui conversando com ele e aí perguntei, mas como é que foi isso? Ele disse, não, eu estava no grupo, aí eu saí, atravessei a rua, tem uma praça, tinha um cara utilizando uma substância, eu fui até ele, dei um dinheiro e adquiri a substância para mim e utilizei. Aí veja só, se você pensar na recaída como um fato, ele recaiu ali, né? Mas veja, Sim. aí eu perguntei para ele, mas quando você deu o dinheiro pro cara, você já sabia que ia usar? Aí ele falou já. Então veja, ele já estava recaído quando deu o dinheiro. E quando ele estava no Sim. grupo,
com vontade de usar e não falou para ninguém, ele já não estava recaído? E tem mais, ele tinha uma norma que ele não podia, um combinado, que ele não podia ter dinheiro. Então, como é que ele tinha dinheiro? Ele pegou dinheiro de manhã. Então, quer dizer que de manhã, quando ele pegou o dinheiro e botou no bolso, ele já sabia que é ele o famoso É o famoso programar recaída. É o famoso programar recaída. Né? É um processo que começa muito antes do uso de droga em si. Né? assim Então, é muito importante. Recaída, né? É assim que eu penso da recaída, que ela é um processo. Para mim, é um processo piramidal, uma sequência de etapas. O último ato é a reintoxicação. Né? Mas quando ele pegou o dinheiro, ele já começa a praticar as etapas anteriores do processo. Ele vai subindo até a reintoxicação. Né? Então, a gente tem a recaída emocional. Que ele está recaído, mas não usou. Né? Então, existe uma recaída que a gente chama de recaída emocional. Se a recaída é só reintoxicação, não poderia haver recaída emocional. Né? Aí seria uma reintoxicação emocional. Né? Sim. Mas, Péricles, a gente nós na psicologia costumamos falar, né, eu como psicólogo, eu falo que tem basicamente 3 gatilhos que devem ser observados no processo de uso de droga, né, que é o gatilho pessoal, né, no qual a pessoa começa a sentir coisas, vivências, sentimentos, conflitos internos com ela mesma, né. No segundo processo de no segundo gatilho, a pessoa experiencia um gatilho situacional, acontece uma situação inesperada que ela não estava programando e que aquilo ali mexe com ela de uma forma tão absoluta que ela não consegue driblar aquela sensação que se encontra ali. E, por último, a questão do gatilho ambiental, que é aquele rol de coisas que está no ambiente da pessoa, que propicia a memória sensorial para estimular o uso, né? Então, na psicologia, a gente fala muito sobre esses 3 gatilhos: gatilho pessoal, situacional e ambiental. Na abstemiologia, vocês pensam por esse caminho também? Ou vocês têm uma visão diferenciada desse processo? Porque eu lembro que a gente estava conversando, eu lendo alguns textos, você disse que tem 2 tipos de abstemia. A abstemia absoluta e a abstemia relativa. Isso aí tem a ver com as questões do gatilho que a gente fala na psicologia? Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, o gatilho, fissura e recaída é um sistema linear, né? Ele diz que tem gatilho, aí você vai ter a fissura e a recaída. Mas ele é um sistema linear, eu considero muito incompleto, né? Porque muitos têm gatilho, fissura e não têm a recaída. Então, o sistema já quebra. Muitos têm gatilho, fissura e mantêm a abstinência, né? Muito tem gatilho, mas a fissura é assintomática, para depois ser sintomática. Então, essa linha, ela tem que ser... Tem técnica para evitar gatilho, aí tem acionamento de gatilho, tem técnica para evitar a fissura, teve a fissura assintomática, aí vem fissura sintomática, aí tem técnica para combater a fissura sintomática, e daí, se tudo deu errado, pode terminar em abstinência ainda, né? Então, esse caminho tem que ser bem analisado, mas isso é sobre a prevenção de recaída, né? Na abstinência em si, os sistemas de abstinência, os 2 grandes modelos, né, a absoluta ou relativa, a absoluta, para mim, é um pouco utópica, né? Ela não é real. Conversando com vários psiquiatras, né, a gente, ao fazer reunião com eles e conversar, a gente sempre que pergunta qual que é a droga mais consumida hoje na humanidade, me parece que é meio unânime, e todos falam açúcar. Então, se você considera açúcar droga, né, você nunca vai ter uma abstinência absoluta, né? Mas o mais interessante é que, então, se você tiver, por exemplo, problema cardíaco, diabetes, problema de circulação por causa do açúcar, na verdade, o que você tem daí é uma overdose, né? Então, existem várias características que, se você traz para a droga, você vai ter que aplicar. Então, vai ter que aplicar gatilho, fissura e recaída no consumo de açúcar. Sim. Pera, tem umas coisas interessantes. Olha pra você ver.
eu tava lendo há pouco tempo atrás, porque eu mesmo passei pelo processo de fissura na questão da abstinência de açúcar. Porque há mais ou menos uns 5 meses atrás, eu zerei o consumo de açúcar. Né? Zerar, a gente zera entre aspas, né? Porque quase tudo na vida da gente hoje tem açúcar. Está entremeado em coisas mais banais possíveis. Um pão de sal tem uma quantidade absurda de açúcar. Né? Então, há mais ou menos uns 5 meses atrás, eu passei por esse processo. Eu retirei em 30 dias, 45 dias na verdade, não, 30 dias. Eu retirei totalmente o açúcar da minha vida. Né? E aí foi muito interessante essa retirada dos 30 dias da questão do açúcar da minha vida. Porque eu comecei a ter o processo de síndrome de abstinência. Eu comecei a ter fissura pela falta de açúcar. Então, assim, como eu trabalho numa clínica, eu comecei a ver, cara, exatamente como os meus pacientes sentem. Eu já entendia esse processo como teórico e como alguém que atua diretamente na área por processo de empatia, né? De se colocar no lugar do outro e falar, cara, é muito difícil o abandono do uso de droga. Né? Não é um processo muito fácil de abandonar. É um processo que é difícil e traz muita efeitos colaterais. E aí, Péricles, quando eu retirei esse açúcar, foi chegando ali na primeira semana passou super tranquilo. Foi muito tranquilo. Na segunda semana começou a pesar. Na terceira semana, Péricles, a minha vontade era bater a cabeça na quina da parede para desmaiar. Sabe? A minha vontade era falar assim, chega, vamos comer açúcar e mala para isso. Né? Então, assim, é muito devastador o efeito da fissura, né, do açúcar, especificamente, que foi algo que eu vivenciei. Então, quando eu passei por esse processo, cara, eu falei, cara, isso aqui é coisa heróica. Isso aqui é coisa de quem... É claro que açúcar é uma coisa mais complicada do que a questão do uso de droga. Por quê? Porque o açúcar, ele é algo que tem muita coisa entremeada que a gente não sabe que é açúcar. Eu comprei um livro histórico aqui que fala sobre a questão da inserção da açúcar nos alimentos que a gente tem e criar um inimigo natural que foi a gordura, né? Então, isso na década de 60, 70, a indústria alimentícia inseriu açúcar em todo tipo de inserir para tornar o produto mais gostoso, né? E viciar o nosso palato, né? Na questão do se intoxicar. Cara, eu comecei a ver com exatidão, Péricles, como que a gente é envenenado. A gente é envenenado desde criança, sabe? E retirar isso de uma vez é muito sofrido. Né? Então, quando eu comecei a ver o processo da inserção de açúcar, eu comecei a estudar sobre isso, eu fui vendo que isso movimenta toda uma indústria, que está muito parecido com a questão do álcool também. O álcool tem muito essa pegada também. Alimenta toda uma indústria, alimenta toda uma questão e gera muito dinheiro. Hoje, a gente pode observar que um dos homens mais ricos do Brasil hoje é um cara que chama Paulo Lemann. Não sei se você conhece esse cara. Você já ouviu falar desse cara? Não. Pois é. Você nunca ouviu falar desse cara, mas você conhece a empresa dele desde muito tempo. Se chama Ambev. Né? Ele é um dos donos da maior cervejaria do Brasil, né? Que reúne a Skol, a Brahma e a Antártica, né? E várias outras cervejas. Esse cara ganha em segundos milhões de reais. Né? Então é muito importante a gente ver essas coisas, porque quando a gente está falando de a abstinência absoluta, como foi o termo que a gente estava conversando aqui, é realmente muito utópico, porque tem muita coisa que tem questões que mexem com o nosso sistema nervoso central, que aí é considerado uma droga psicotrópica,
né? E aí a gente fala sobre esses processos, né? Então, é muito importante isso que a gente está conversando aqui. Essa abstinência absoluta realmente é bastante utópica. É utópica, é muito difícil dela ocorrer, né? E depende do conceito dado ali, a drogas, a hábitos e tudo mais, né? Outro exemplo de vício é o próprio sedentarismo, né? Sedentarismo também, se ele for um vício, considerado um vício, problema cardíaco, problema de circulação e tudo mais, também seria overdose de sedentarismo, né? Então, é muito difícil. Então, a abstinência, na verdade, ela sempre, de certo modo, ela é relativa, né? Mas eu gosto de ampliar ela ao máximo, né? Por ser relativa, eu entendo que é em relação à sua droga de eleição e drogas correlatas, né? Seja lá qual forem essas drogas correlatas, né? Aí vai de cada um ali. Então, eu tento ampliar ao máximo, né, a ideia do conceito de abstinência, né? Tentar ampliar a área do relativo, né? Tanto que não sou contrário, né? Eu não falo de drogas, eu falo de abstinência, né? Então, eu não sou contrário à liberação de drogas, ao combate de drogas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou a favor da abstinência, né? É a Madre Teresa de Calcutá, se não me engano, né? Que falava que ela não vai nenhuma manifestação contrária à guerra, né? Mas iria em todas a favor da paz. Então, eu não vou contra o sistema, né? Mas eu sou a favor da abstinência. Então, eu acho que tem que ampliar todo esse espaço abstêmio, né? E aí tem ciência geográfica e vários outros que eu acho que são extremamente relevantes, né? Do ponto de vista até de política, né? Política governamental, né? Eu chamo de proselitismo. Não escutei, desculpa. Não escutei. Eu chamo de proselitismo abstêmio. A ideia da abstinência, né? Eu fico pensando assim, qual que é a vantagem hoje em você ter um estabelecimento noturno e não vender álcool? Você está entendendo? Então, ele não poderia pagar o mesmo tributo de um estabelecimento que vende álcool. Inclusive a lotação, por exemplo, ele poderia ter 100% da lotação, né? Se tem lugar lá para 100 pessoas, podia ter 100 pessoas. Agora, quem vende álcool, se tem lugar para 100 pessoas, acho que o máximo poderia ser 80. Então, já seria um desestímulo, né? E um estímulo para o outro, né? O outro não pagar o mesmo tributo. Outras questões que eu acho interessantes sobre esse proselitismo é por que alguém que trabalha exclusivamente com a recuperação de dependentes paga o tributo. Se ele pega alguém que está fora da sociedade, introduz essa pessoa na sociedade, essa pessoa vai pagar tributo. Por que ele tem que recolher o mesmo tributo, né? Outra questão, se eu fizer um exame toxicológico e ele der negativo, quer dizer que eu não usei drogas, pega uma janela aí de 3 meses, você pega esse exame, por que eu não posso levar no meu plano de saúde e ganhar um desconto? Por que eu pago o mesmo valor de alguém que usou droga nos últimos 3 meses? Porque o plano de saúde é um contrato de seguro. E seguro tem área, né? Tem risco. Eu não estou correndo risco. Se o meu risco diminuiu, por que eu tenho que pagar o mesmo valor, né, no prêmio de alguém que está usando drogas? Então, eu sou a favor de políticas que fomentem a abstinência, né? Se eu levar um exame toxicológico para o meu patrão e ele der negativo, quer dizer que eu trabalho sóbrio, eu saio de lá e me mantenho sóbrio, que eu compareço sóbrio, né, ao trabalho, então eu poderia ganhar 10% a mais do que alguém que não leva o exame. Entendeu? Então, eu vejo essas políticas, né, que eu acho relevantes e que me parece que não aparecem, né? Por que não dão desconto para a gente, né, que se não usa droga, apresentar para o plano de saúde? Por que não aumentam o salário de quem não usa droga? Porque, né, não obrigar a apresentar, mas aquele que apresentar tem um bônus, né? Essas políticas todas que eu vejo. Péricles, tem uma questão interessante, e eu gosto de falar sobre essa distinção, principalmente com os meus pacientes, que é a questão dos hábitos e da dependência. Tem pessoas que falam assim, que
parar de usar droga é só ter vergonha na cara, parar de usar droga é só ter força de vontade, parar de usar droga é aquelas receitas de bolo que todo mundo tem e todo mundo sabe, mas ninguém estuda, sabe? E então o que que acontece? Eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque parar de usar droga não é só simplesmente achar que você para quando quiser, porque a maioria dos dependentes que estão intoxicados, eles têm essa frase, né? Eu paro quando eu quiser. E isso é um processo de dissonância cognitiva absurdo, né? Então, eles estão mentindo para si mesmo e estão gastando tempo de outras pessoas, porque não é assim, né? Então, eu gosto de fazer a distinção de duas coisas para que fique muito claro para entender, né? Por quê? Uma coisa é você ter uma dependência química. A outra coisa é você ter um hábito negativo, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando você está falando de hábito negativo, você está falando de comportamentos desviantes, né? De alguma coisa que te faz mal, de um processo que pode ser interrompido volitivamente, de um processo que pode, meramente com questão de esforço pessoal, ser modificado, né? Isso é um hábito negativo, né? E tudo na vida da gente é hábito, desde que se torne uma rotina, né? Então é muito importante falar sobre isso. Um hábito negativo ele pode ser parado porque você, de alguma forma, não precisa ficar repetindo aquele processo ali, né? Você pode simplesmente mudar o comportamento, mudar a maneira de agir, e aí segue em frente. Um hábito negativo ele é muito simples de se arrumar. Um processo de uma dependência química não é tão simples assim. O processo de uma dependência química, ele é algo que não é da volição, porque o hábito é de algo da volição. É algo que é escolhido, né, pela pessoa. O hábito, a pessoa escolhe fazer. A dependência química, não. A dependência química, ela é algo que ela te rouba a capacidade decisória. Ela te rouba a capacidade de decidir por si mesmo. E aí é importante a gente elevar que a dependência química, ela é um processo patológico, né? Que ela é categorizada. Se você pegar o DSM-5, você vai encontrar lá a categorização do processo de dependência química, né, como um transtorno mental, uma doença, e que ela tem alguns padrões comportamentais que precisam ser modificados, né? Então, assim, tem o processo de comportamento compulsivo. O processo do comportamento compulsivo é aquele hábito que precisa ser fazer o uso para que eu pare de sofrer, porque isso traz um sofrimento absurdo para o dependente químico, né? Tem aquele pensamento obsessivo, né? Que é aquele, eu não quero, mas eu preciso, eu quero, mas não preciso, aquele processo de ruminações mentais, né? Há o processo de uma sedimentação da síndrome de abstinência, porque quando interrompe o uso, há um sofrimento organísmico, o sofrimento do organismo da pessoa pela interrupção abrupta. E a dependência química tem um processo também que é muito fundamental, que é a questão da tolerância. Quanto mais droga você usa, maior é a sua capacidade de aguentar drogas, né? Então, e na dependência química, você perde a capacidade de escolher se você vai usar ou não, né? Então, é muito importante fazer essa distinção entre hábito e dependência, porque são coisas distintas. O hábito é algo que você escolhe, e a dependência não, você perde a capacidade decisória. É muito claro isso para um dependente químico e para alguém ter um hábito negativo. O que é um hábito negativo? O fumar é um hábito negativo, né? Colocar o cigarro na boca é um hábito negativo, desde que no início. Depois de um certo tempo, desenvolve uma dependência, né? Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que tem hábitos de fumar, né, que são pessoas mais novas, aprenderam a fumar porque conviveram com pessoas que tiveram esse mesmo tipo de comportamento e aprenderam ali.
antigamente, pessoas mais antigas, da idade do meu pai e tudo mais, que meu pai foi fumante durante 30 anos, né? Era chique, era elegante, era um comportamento bem visto socialmente. Hoje é horroroso. A sociedade recrimina quem fuma e enche o saco, né? Então é muito importante a gente falar sobre essas questões, né? A diferença de hábito e dependência. E dentro da abstinência, né, eu chamo de abstemibulia, né, que é a vontade de ficar em abstinência. Eu classifico em 3 grandes níveis ali. Eu percebo que tem uma vontade que é de iniciar a abstinência, mas não existe daí a de permanecer em abstinência. Então, são 3 níveis: iniciar, permanecer e evoluir através da abstinência. Evoluir na vida, né, através da abstinência. E esses 3 níveis de abstemibulia eu vejo que falta bastante. E é nisso que, quando a gente conversa com quem tem 5, 10, 15, 20 anos de abstinência, é nisso que eu vejo uma grande diferença. Eles criaram hábitos abstêmios. Então, eles conseguiram criar novos hábitos em relação ao abstinência, né? Então, não só o evite, mas o procure, aquela outra parte da técnica, né? Evite pessoas, hábitos, lugares, e procure pessoas, hábitos, lugares. Eles trabalharam no procure muito mais do que no evite. Então, às vezes a gente fica muito focado no evite, mas eles criam mecanismos no procure muito, muito protetivos, né? Então, eles se relacionam com pessoas da abstinência, com hábitos abstêmios, e pessoas, hábitos e lugares abstêmios, que eu chamo de abstinência geográfica, né? Então, eles frequentam esses lugares. E aí, ao frequentar esses lugares, eles vão diminuindo o hábito em relação aos lugares anteriores, né? As pessoas anteriores, né? Então, eu acho muito importante a gente identificar aí, quando conversa com os dependentes, né? Quais são essas pessoas, hábitos, lugares da abstinência, né? Que podem promover a abstinência, né? Eu acho bem interessante. Ô Péricles, tem uma outra questão também que eu acho que é muito importante a gente falar, é a distinção entre uso, abuso e dependência, né? A gente fala que a pessoa é usuário de droga, todo mundo acha assim, o cara é usuário de droga, ele já é aquele cara que vai dormir na sarjeta, que vende as coisas todas e tudo mais. E a gente sabe que não é assim, né? Tem uma escala evolutiva, e aí tem a ver com a tolerância que eu já expliquei lá atrás, né? Que tem uma escala evolutiva no processo do uso de droga, né? Então, o mero usuário, né? O mero usuário, que é aquela pessoa que faz o uso uma vez por mês, o uso a cada dois meses, uma coisa, às vezes até umas 5 vezes por ano, né? Então, é um usuário, aquela pessoa que não tem um comportamento repetitivo, né? O abusador, que já é aquela pessoa que já tem transtornos advindo das... Oi, pode falar. O famoso churrasco de faculdade, né? No final de semana. Usuário abusivo. Exatamente. O bebedor social. Exatamente. O bebedor social. E o bebedor social, a gente precisa entender o quê? Que hoje ele encontra num processo de abuso, né? Que ele bebe muito no final de semana, né? Mas, assim, é muito importante a gente ver que o abusador já tem danos, ele já tem danos na vida dele, tem problemas na vida dele devido ao abuso, mas ele ainda não vai perder o trabalho, ele ainda não vai fazer qualquer outra coisa que ele perca o controle nesse sentido. Geralmente ele bebe o final de semana, mas consegue levar a rotina normal durante a semana, né? Então, assim, normal entre aspas, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E a dependência química são aqueles elementos que eu citei alguns minutos atrás. A dependência são questões muito importantes de se ver e distinguir essa ideia de uso, abuso e dependência. As pessoas acham que só porque a pessoa usa droga,
quer dizer necessariamente que ela é dependente químico, e não é. Tem um processo que precisa ser explicado aí, né, Péricles? Você vê que quando eu vou escrever sobre o tema, nos meus livros, eu digo que não é um processo de evolução. Eu digo que esse tema é um processo de involução, entendeu? E eu acho curioso. Eu faço uma escada chamada escada epistemológica e esses degraus são para baixo. Né? Ah, Então, não é mim, para cima, é para baixo. eles abaixam. Então, não é evolução, é uma degradação. Né? Entendi. É o que eu entendo, entendeu? Mas graficamente, quando você monta, você fala, verdade, sabe? Fica meio... Mas é exatamente a mesma classificação que eu uso. Eu chamo a classificação trinária da drogadição, né? Que é o mero usuário, o usuário abusivo e o adicto, né? Eu utilizo na abstinência uma classificação quinária, tá? Mas na drogadição eu utilizo essa, porque essa é a que resolve, né? Eu chamo de drogadição todo esse período. O mero usuário, o usuário abusivo e o adicto. Eu chamo de drogadição. Então você não faz distinção entre uso, abuso e dependência. Você chama de drogadição todas elas. Não, se eu falar drogadição, são todas. Porque são pessoas que usam drogas. Sim. Certo? Agora, quando eu falar adicção, aí é só a dependência, né? Eu faço isso. Aí eu padronizei assim nos meus escritos, né? Então, quando eu falo período de drogadição, estou falando mero usuário, usuário abusivo e adicto, né? E quando eu falo adicção, aí é só o vício mesmo, aquele período do vício, né? Da dependência, né? Mas eu acho essa classificação trinária a mais didática, né? A mais didática. E é difícil, né? Principalmente para os familiares, né? Eles não entendem que eles também usam drogas, né? Ô, Péricles, tem um termo, eu não sei quem cunhou esse termo, mas se eu não me engano foi o grupo de Oxford, né? Mas eu não tenho certeza, não posso estar falando besteira aqui, mas eu vou checar essa informação depois. Eles chamam de triângulo dramático, né? O que é o triângulo dramático para a família? A família com problema com droga. A família tem três posturas que são extremamente problemáticas para o dependente químico. Essas três posturas, elas se resumem a 3 tipos de comportamento. Primeiramente, isso não tem uma ordem lógica, não. Cada família vai analisar o seu caso e vai entender melhor como isso se organiza. A família adota a postura com o dependente químico de carrasco. Ela imputa nele todas as condições e o oprime e o rebaixa e faz com que ele se sinta mal pelas condições que ele traz para as relações familiares. Então ela trata ele como alguém que é um vagabundo, que não presta, que não dá conta, que é um inútil, que não tem nada a oferecer dentro de casa e que ainda rouba a felicidade de todo mundo. Essa é a postura do carrasco, é uma postura punitiva, né? Outro exemplo que a família tem nessa questão é a postura de salvador, né? O que é a postura de salvador? A família faz de tudo para tirar o cara daquela condição. Ela praticamente coloca a capa vermelha e arranca ele de dentro do buraco sem ele ter interesse de fazer nada sobre isso aí, né? E isso é extremamente problemático, por quê? Porque infantiliza o dependente químico, coloca ele em posição infantiloide. Ele é incapaz de sair daquela condição ali sozinho, e aí coloca ele em uma condição de menor condição de mudar a sua postura e desresponsabiliza o dependente químico pela condição que ele está vivenciando. E por último, uma postura também extremamente problemática, que é a postura de vítima, né? Coloca ele assim, nossa, tadinho, ele é tão coitado, ele nunca vai sair dessa condição, ele vai viver assim para sempre, ele é uma vítima do acaso, ele nunca vai melhorar dessa condição. E isso aí, Péricles, abaixa a autoestima do dependente químico de uma forma absurda. A pessoa não tem condição nenhuma de sair dessa condição porque ela está desacreditada.
né? Ela está totalmente desacreditada, porque ela é vítima do infortúnio do destino da vida dela, né? Então, é uma tragédia. Por isso que é triângulo dramático. Tanto Carrasco quanto vítima como Salvador reforça a dependência química do sujeito que está no seu seio familiar, que é muito problemático. É verdade. Isso aí não é fácil. Eu tenho uma matéria sobre o triângulo dramático da epistemologia também, escrevi sobre isso. Eu acho isso fascinante, a posição de coitadinho, né? E a família usando a muleta, né? Eu utilizo ele como... Né? Isso aí acontece muito, né? Existem também os fenômenos interessantes aí da recaída sem uso e uso sem recaída, né? Boa. Me explica isso aí melhor, porque isso aí é algo que a maioria dos dependentes químicos não entendem. Recaída sem uso e uso sem recaída. A recaída sem uso é quando a pessoa está recaída, mas simplesmente não usou drogas ou álcool, né? A gente chama da recaída emocional. Então, dentro daquela pirâmide que a gente falou no início, ela só não chegou na ponta. Ela só não usou, mas todos os atos anteriores ela percorreu. Seria no exemplo que eu dei do cara que saiu do grupo, foi na praça, até o momento que ele dá o dinheiro para o cara e pega a substância na mão, né? Ali é recaída emocional. Completa, né? É um exemplo dela, né? E se ele sai dali, abandona, ele estava recaído, mas ele não usou, certo? Ele conseguiu, pelo menos, abortar o uso, né? O que é uma grande, grande vitória, porque naquele uso a gente corre o risco de ter alguém ali que agrava uma comorbidade, alguma patologia, né? Ou venha a óbito. Então, situações gravíssimas ali. Então, a recaída sem uso é normalmente isso. E o uso sem recaída é o famoso caso do crime, né? A pessoa usou drogas, ela estava numa balada, ou ela estava em casa, toma um refrigerante e nele tem uma droga. Um Boa Noite Cinderela, um alucinógeno. Então, ele usou sem querer. Nem sabia que tinha. Então, é um uso sem recaída. Outro caso é ser hospitalizado. Ele vai ser submetido a álcool, droga, e usou, mas não recaiu. Então, existem vários exemplos de uso sem recaída e recaída sem uso. E eu acho interessante que, às vezes, tem dependente que vem para mim, diz que fez uma cirurgia e tal, e está usando determinado medicamento, e ele tem determinada substância naquele medicamento, determinado composto, que é uma droga, e aí ele diz, já que eu estou usando, eu acho que eu estou recaído, então eu vou usar. Eu tive vários casos. Tudo é justificativa, né? Tudo é justificativa. Tudo é justificativa. Segura a onda, cara. Isso aí é uso sem recaída. Calma. Agora você está Péricles, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí é interessante. Uso sem recaída, tá? Lá na clínica mesmo, algumas pessoas precisam do uso dos benzodiazepínicos, que também são drogas, né? Fazer o uso de benzodiazepínico, desde que licenciado com receituário médico, seria uma dessas questões que você está dizendo aí, da questão do uso sem drogas, ou não? Perfeito, é o uso sem recaída. É como se tivesse comido muito açúcar, né? Como se tivesse fumado, por exemplo, mas a droga de eleição dele seria o álcool. O álcool viabilizou a vida dele. E agora ele usa, mas não está recaído, entendeu? Então, existem várias drogas que você usa ali e não necessariamente está recaído naquela que viabilizou a sua vida. E os medicamentos, na verdade, se eles forem usados com recomendação médica, tudo como deve ser, não vejo problema nenhum. Pelo contrário, né? Extremamente importantes e relevantes. Agora, não pode ele utilizar o medicamento como droga. Aí ele está recaído, né? Existe uma técnica muito interessante que é você deixar o medicamento com um familiar, né? E aí, na determinada hora do dia, o familiar lhe entrega esse medicamento e você toma. Então, você não fica com benzo em casa, né? Para não fazer o uso abusivo dele e tudo mais, né? Para tomar um pouco de cuidado. Existem várias técnicas, né? Para você evitar, né? Mas o Péricles, nós temos mais ou menos uns 5 minutos.
eu quero perguntar algumas questões que eu acho que é importante a gente discutir sobre essas questões aqui. Que o nosso tema é por que em data festiva o risco é maior de recaída, né? Então, o tema da nossa live hoje é esse, né? Recaídas em datas festivas. Qual, na sua percepção, é o processo? Por que nesses períodos especificamente, como Natal, Carnaval, férias do meio do ano, férias de família, aniversários, por que, na sua visão, esses momentos em datas festivas propiciam maior uso de substâncias? Eu gostaria de entender isso contigo. É gatilho, né? É um gatilho. Tem uma sequência de gatilhos aí, né? Essas datas festivas são gatilhos. E um deles, eu acho que é o maior deles, é antes da data festiva, que é a ansiedade, né? O Natal gera uma ansiedade muito grande. E a ansiedade é um gatilho poderosíssimo, né? Poderosíssimo. Então, é um prato cheio para os psicólogos, né? Nessas datas festivas. São elementos, eu vejo que são elementos psicológicos. Não são elementos bioquímicos, mas são psicológicos, depois bioquímicos. Mas a base é psicológica. Eu vejo que vocês são psicólogos que sofrem com esse aí. São gatilhos psicológicos, mnemônicos, né? Péricles, tem as datas. Olha que fenômeno interessante. Deixa eu te apresentar uma coisa aqui da minha vivência. Não sei nem se isso tem base para estudo ou algo nesse sentido. O consultório, em dezembro, ele dá uma esvaziada absurda, né? Porque o pessoal tira férias e tudo mais e tal, né? E eu comecei a perceber que, especificamente esse ano, né, o consultório físico, né, aqui em Divinópolis, lá na minha sala, na minha clínica e tudo mais, ele deu uma esvaziada assim, geral. Mas os atendimentos online estão bombando. Então, o que eu tenho observado? O que eu vejo que... Por que o dezembro, especificamente, que tem Natal, tem Réveillon, tem trazido esses fenômenos? Muitas questões voltadas à tristeza, depressão e baixa autoestima, né? Então, esse evento de final de ano são gatilhos poderosíssimos também para dependência química, né? O dependente químico, eu falo que nos polos ele é perigoso, né? Nos polos ele é perigoso, tanto no polo inferior quanto no polo superior. No polo inferior ele bebe para matar a dor, e no polo superior ele bebe para comemorar, né? Então, assim, os polos é muito perigoso para o dependente químico, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que você falou também, da questão das emoções, né? Principalmente no final de ano. E o aniversário também, né? Cada aniversário deles também já é complexo, né? Tem também Dia dos Pais, Dia das Mães, tem esses sentimentos todos envolvidos, né? Aí o pai já faleceu, aí vem tudo à tona, né? Tem muita caída, né? A questão da oferta também das festas e tudo mais, você acha que também é um grande elemento potencializador de recaída, Pedro? Dessas datas? Mas eu não acho, eu tenho certeza. Porque quem não recai agora, né, pelo menos vai acionar uma série de gatilhos, semana que vem vai ter fissura, não vai saber lidar, no início de janeiro as clínicas estão lotadas. Dezembro é muito interessante, as clínicas lotam mesmo em dezembro. Lotam, que é uma maravilha em dezembro, né? O pessoal enche as clínicas em dezembro, sabe? É impressionante, né? É o mês que, se você for falar, é o mês que mais tem processo de recaída. É o mês de dezembro, né? Eu tenho 10 anos de área, eu tenho observado que dezembro é o mês que enche e fevereiro é o mês que esvazia. Né? Porque fevereiro tem carnaval e eles querem curtir o carnaval, né? Então
realmente é o mês para dependência química, o carnaval é o que há, né? Então, para nós, psicólogos, lidar com esses sentimentos, essas coisas assim, é muito comum, né? Dezembro enche e fevereiro esvazia, né? Então, assim, os sentimentos, no dezembro, tristeza, apatia e sentimentos negativos, e em fevereiro, euforia, oba-oba e alegria, né? Então, é o mês que mais tem recaídas em fevereiro, beirando o carnaval, né? Então, acho que é muito importante isso. E os seus atendimentos online, nesse período, lotam. Você tem bastante procura. Em dezembro, sim. Em dezembro, sim. Né? Eu tenho procuras online, né? Na questão, principalmente a dependência química, né? Mas nos atendimentos presenciais das pessoas que não são dependentes químicos, esvaziam, né? Se eu estou trabalhando com outras demandas além disso aí, no dezembro é tchau. Eles falam, Marcos, dezembro eu tô tirando férias e tchau pra você, viu? Janeiro você volta. Então tá bom, tchau. Né? Aí janeiro chega cheio de demanda. Né? Janeiro, fevereiro, chega cheio de demanda. E o dependente químico em fevereiro quer nada com a dureza. Né? O dependente químico em fevereiro, ele quer o carnaval. Ele vai e fala, não tô nem aí para psicólogo, não tô nem aí para clínica, eu quero é curtir. Né? Então, é algo muito característico. É um padrão, é um padrão. Realmente é um padrão. Ô Péricles, você acha que de alguma forma o dezembro, por ser uma data em que a gente está muito envolvido com as famílias, alguma sensação de abandono e frustrações podem gerar gatilhos para recaída? Com certeza, né? Com certeza. Também são gatilhos para fissura, né? Que acaba desencadeando a recaída. Né? Isso aí é normal, né? Eu vejo os gatilhos como fato, né? Quando a gente analisa com sentidos, né? A gente pode ver, ouvir, sentir. Então, às vezes tem gatilho em crime, tem todos esses tipos de gatilhos, né? E na hora, às vezes, já dá uma fissura sintomática, né? É instantâneo. Tem um gatilho, já tem a fissura, já sente, né? Isso aí é muito comum, né? Mas o importante é que pode terminar na manutenção da abstinência, né? Apesar do gatilho, apesar da fissura, ainda pode terminar em abstinência. Né? Não precisa de parar, não. Né? Ô Péricles, nós temos aqui 3 minutos para a gente encerrar. Como é que as pessoas te acham, Péricles? Como é que as pessoas acham você, né, para os grupos que você realiza, pelos trabalhos que você faz, de onde você é? E fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional, para as pessoas conseguirem achar você, ler seus livros, comprar seus livros, que eu acho que é importante. Eu sou escritor, eu tenho uma página da epistemologia no Facebook, e quem quiser me achar, basta entrar na página do Facebook. Eu também tenho um site, né, com milhares de páginas gratuitas disponíveis, né? Eu tenho aproximadamente 1.500 páginas gratuitas, né? Basta entrar, fazer um cadastro e ter acesso às páginas de forma gratuita. E eu publico muita matéria, né, escrita, eu faço vídeos, tenho cursos, tenho os livros, inclusive, né, atualmente na Bienal de São Paulo de 2020, é uma Bienal virtual, eu sou um dos expositores lá, e ela ainda está em exposição até 13 de janeiro, então eu também sou o único exclusivo lá, né, o único autor exclusivo que lida com dependência química, então a epistemologia está lá comigo. Então, eu trabalho bastante nessa área, né? E a página é enorme, né? Como disse no início, hoje, em dezembro de 2020, a gente já está com 80 mil seguidores no Facebook. E é muito trabalho, muito curso, tem alunos, é bem interessante. Grupo de WhatsApp, né? Cheio de regras para evitar problemas entre os membros, né? A gente vai levando. É isso que a gente faz. E eu tenho minha página pessoal no Facebook, quem quiser achar também. Né? E eu tenho livros, né? Só para mostrar o itinerário, o princípio. Não mostrou muito bem, não, Pérez. Dá uma afastadinha. Teoria, né? Isso.
o itinerário, né? E tem mais livros, mais que está saindo agora, em 30 dias, 40 dias, já sai o Abstemopatias também. Que é só sobre patologias num processo de abstinência, né? E é muito material, muito estudo, né? É assim que eu foco. E quem quiser contato com você, embaixo do vídeo, lá na página da Psicologia, vai estar seus dados, tudo certinho também, para contato com a sua página, né? Que é mais um colega que trabalha nessa frente dura contra a dependência, a favor da abstinência, a favor do desenvolvimento pessoal, né? E tentando ajudar as famílias, né? Que passam por sufoco também, e que é um elo fraco, eu diria, né? Porque não procuram muita informação, infelizmente. Ô, Péricles, o que você precisar de mim aí nesse processo aí, nós estamos juntos, parceiro. Né? Eu venho acompanhando seu trabalho tem muito tempo, né? Eu tive a grata surpresa de ler seus artigos, achei os artigos muito interessantes, né? E assim, e o que você precisar aí, conhecer pessoas que precisem de suporte e tudo mais, e que eu consiga dar suporte dentro desse quesito, eu estou aí à disposição, né, como psicólogo, para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. E queria te agradecer muito por ter aceitado participar dessa live comigo. Eu tenho muito te agradecer. Eu que agradeço aí o convite, né? E vamos fazer outro no futuro, né? Vamos fazer uma sobre família, que eu acho que é importante. Sim, estou à disposição aí. Quando puder, a gente marca e vamos fazer. E aí, quando você tiver à disposição, a gente grava uns vídeos aí no YouTube. Você tem canal no YouTube também, né? Tem canal. Tem várias frentes, né? Péricles. Então, assim. A minha base é o site e o Facebook, mas eu estou em todas as mídias. Aí tem vídeo meu e material, né? Só digitar aí Péricles Zimmermann, vai achar. Ô, Péricles, então, muito obrigado. Eu te agradeço demais por ter aceitado o meu convite. E vamos esperar a nova data para a gente. Quando montar um grupo de família, me avise. Quando montar um grupo de família, sim, bom, cara. Bom você lembrar disso agora no finalzinho. Eu estou montando, pessoal, aqui grupos para atendimento de familiares com problema com álcool e drogas, né? Então, assim, eu desenvolvi um método, né, um método que eu escrevi lá em 2011, Péricles. Olha quanto tempo tem isso. E eu nunca coloquei em prática esse método. E esse ano eu tive a grata surpresa de me pedirem: por que você não cria um grupo para família? Eu falei, mas eu já tenho, né? Eu já tenho esse grupo para família. Aí o pessoal falou assim, mas como é que a gente faz para entrar? Como é que a gente faz para participar? E eu falei, gente, é porque não está no ar ainda, né? Eu vou fazer via Google Meet, então quem tiver interesse em participar de um grupo de suporte para familiares com problema com álcool e drogas, eu estou aí à disposição, aí entre em contato comigo, está aí na minha página. O Péricles vai compartilhar esse vídeo na Epistemiologia, que é a página dele lá no Facebook, né? E quem tiver interesse em participar dos grupos para famílias ou precisar de atendimento online e não for de Divinópolis, né? Eu estou aí à disposição para atendimento também, né? E eu agradeço mais uma vez você. Bom você ter lembrado agora no finalzinho que ia passar batido, né? Obrigado por ter aceitado o meu convite e vamos crescendo junto. Que você precisar de mim, eu estou aí, parceiro. Tá bom, muito obrigado. Conte comigo. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.